A questão da energia não é você sair gritando no seu vídeo, não é você sair estando com a cara mais feliz do mundo, não. Se o seu vídeo ou a sua mensagem, ela tem um intuito de fazer a pessoa se sentir triste junto com você por uma atitude que você passou, por uma ação que acabou acontecendo que não foi tão boa, essa é a energia que você tem que transparecer. Uhum. As vendas é a mesma coisa, só que É. ninguém vai querer fazer o outro ficar triste. Uhum. Mas existem fases da venda onde você tem que transparecer uma energia diferente pro seu possível cliente Uhum. sentir coisas diferentes e no final acabar comprando de você. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Estamos aqui numa mesa com um apresentador e um convidado, e você é o nosso terceiro convidado para essa nossa roda de conversas, e você também tem o poder de chamar mais pessoas para esse podcast, para esse episódio. Então vem aqui embaixo, já pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e quer que tenha a mentalidade assim como você vai ter, transformada no dia de hoje. Hoje estamos com uma convidada super especial, ela que é consultora de gestão, mentora de líderes, especialista em vendas, empreendedora nata e estrutura a área comercial de grandes empresas. Você vai ver a jornada de uma grande empreendedora, como que eram os hábitos dela desde o início, desde criança, e quem ela se tornou hoje, escritora, palestrante também. Estamos falando aqui da Maísa! Boa tarde, olá pessoal. Obrigada pelo convite. E é uma satisfação estar aqui para falar com jovens de todas as idades, né? Com certeza. Empreendedores, empresários. Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço, Má. Muito obrigado por vir pra cá, obrigado por vir aqui compartilhar sua história, seus ensinamentos também. Eu falei um breve briefing seu pra galera que tá assistindo, mas se apresenta pro pessoal, fala quem é a Maísa, fala de onde você saiu, fala o que você começou fazendo quando você era mais nova, conta a sua história. Olha, quando eu era mais nova faz bastante tempo, então, né, tem que trazer aqui a recordação. Eu vou focar assim, a nossa conversa para uma experiência relacionada a esse último tópico que você falou, que é a área de vendas, né? Eu imagino que hoje um jovem, né, você tão jovem, como é que um jovem aprende, né? Como que um filho aprende? Através de espelhamento, através de exemplo dos Com pais. certeza. E eu tive várias interações na infância que me trouxeram para o lado comercial. Então, de criança, eu já fui desenvolvendo alguns hábitos, alguns aspectos que facilitam a venda. E aí tem gente que fala, né? Maísa, então é natural, né? Você já nasceu vendedora, né? Essa pergunta sempre sai, né? Eu não nasci vendedora, que nem você, então venda se aprende. Aí o que eu digo? Todo mundo nasce igual. Você não nasceu editor de vídeos, Não. né? Nós nascemos peladinhos, carequinhas e não falávamos. Então, se você desenvolvemos essa capacidade de comunicação, De andar também, e de tudo, vendo as coisas ao nosso redor. porque a gente teve a interação com o ambiente. Então, foi o ambiente que fez isso, né? Então, a minha história, como vendedora, ela começou antes de eu nascer. Tá? Lá atrás, o meu pai ele era militar e tinha um bom padrão de vida. E aí veio a Revolução, ditadura militar, década de 60, 64. E aí meu pai foi caçado, preso, passou pela tortura, que aconteceu, foi muito grande isso no Brasil nessa época, no início do processo do regime militar. E, ao fim, ele foi exonerado. Aí, o que é exonerado? Você perde o CPF. Então, estava escrito lá que ele estava morto. Então, como é que você vai trabalhar? E aí tinha filhos. Eu fui a terceira de 6. Nossa! Como que uma pessoa que não tem identidade, né? Socialmente social, falando, né? Exatamente. Vai sustentar os filhos. Aí ele virou vendedor ambulante. Então, desde criança, a gente seguia meu pai pelas ruas, vendendo guloseimas, vendendo de tudo. Então, eu, assim, ele diz que aos 3 anos de idade eu dormia dentro do carrinho de pipoca, ali, junto com as mercadorias.
E assim, embora eu não tenha lembrança disso, mas é o subconsciente, né? Então eu estava exposta a esse ambiente de negociação, De venda, de de vendas, conexão com outras pessoas. principalmente conexão. Então, assim, as minhas lembranças mais, assim, de mais jovem, assim, de criança, com 7, com 8 anos, eu sozinha nas ruas, vendendo mercadorias, fazendo troco, tomando ônibus. Então, eu estudava de manhã, meu pai levava as mercadorias na porta da escola, distribuía uma quantidade para cada filho. Uhum. Os 6 passamos pela rua, pela venda ambulante. Legal. Foi bem legal. E eu lembro disso, que eu sugava o mundo, assim, eu tomava ônibus, eu não tinha medo. Então, eu fui aprendendo na rua a não ter medo de gente, não ter medo de nada. E principalmente a conexão com as pessoas, né? Então, as pessoas ficavam fechadas nas suas casas e a gente, para atrair, tinha que gritar o que a gente estava vendendo, Bater né? palma, Bater palma, a gente tinha, né, um sininho. sininho lá e fazia bastante barulho, atraía as pessoas e aquela simpatia toda, aquela empatia toda para vender. E então eu aprendi a fazer troco, aprendi a mexer com dinheiro. Meu pai tinha um caderninho. E aí, quando a gente voltava para casa, ela anotava quanto você tinha, quanto você saiu, quanto você vendeu. Ele fazia lá o estoque, o que ele tinha que produzir no dia seguinte, o lucro que deu. Então, criança, eu fui aprendendo finanças e fui aprendendo administração. Então, eu Com o seu adoro pai. administração de empresas, fui professora. Então, a minha experiência começou na rua vendendo guloseimas, comida, Uau, coisas de comer. E era muito divertido. que demais. Foi uma fase fundamental, né? Porque você aprendeu a base. Não só familiar, mas também por quem você é hoje. Você pegando todas as experiências na rua, Má, o que que isso impactou e ainda impacta na sua vida até hoje? Eu, por ter essa vivência na rua com pessoas, eu adoro falar com as pessoas. Então, assim, eu adoro dar aula, eu adoro fazer palestras. E aí, quando eu estou com os empresários, quando eu estou falando com um empreendedor, eu gosto de mostrar para o líder que o seu liderado aprende pelo exemplo. Meu pai não precisava ficar falando, né? Ele dava as noções básicas, explicava qual era a técnica. Dava instrução e você só E a seguia. gente ia aprendendo. Então, o seu funcionário ele não nasce pronto, né? Ele vem, você contrata porque ele tem algumas características importantes para aquela função. Mas o gestor precisa treinar e deixar o funcionário praticar, deixar o funcionário errar. Aí o funcionário fica pronto. Uhum. Então, essa experiência me levou ao que eu faço hoje, que é a consultoria de gestão. Sempre mostrando que o papel do líder é desenvolver as pessoas. E é praticamente o que eu Perfeito. faço hoje. Eu tive uma experiência, já que você tocou em liderança, eu tive uma experiência muito forte em relação à liderança. Que antes eu não me achava um bom líder. Eu tinha um bloqueio muito forte com liderança. Porque eu sempre gostava de ser liderado na escola. Eu nunca queria tomar a frente de nada. Então, quando a gente ia fazer um projeto na escola, um trabalho em grupo, tudo, eu gostava só de receber a ordem e alguém ia tocando o negócio. Só que teve um momento no La Casa Digital, né, o reality show do Paulo Marçal, que foi o último agora, o terceiro, que a gente fez uma prova sobre liderança. E eu ouvi algumas palavras do Samuel, se não me engano, acho que é o nome dele, que a gente tava recebendo umas instruções antes da prova começar. E ele falou, pô, se você quer ser líder, se você quer jogar o seu... buscar o seu máximo, se você quer destravar o seu máximo, só vai. Põe a cara a tapa e vai. Porque não adianta você ficar se escondendo. E eu peguei bastante aquelas palavras, e quando a galera da equipe tava dando as instruções da prova, falando como ia ser, e na hora de escolher quem era o líder, eu não deixei ninguém falar, eu só peguei primeiro e fui. O que acontece? Há um tempo atrás, acho que quando eu tava com 13 anos, eu fui na casa de uma amiga nossa, e minha e dos meus pais, e ela é especialista em comportamento humano, e ela conseguia analisar se a pessoa, através das costas, tinha uma postura de líder ou não.
E eu fui fazer o meu teste também. Adivinha? Não era. Não era. Só que, incrivelmente, só tava com uma coisa passando na minha cabeça. Eu vou não... ser. Não, eu só tava... Eu pensava assim... Eu não vou ficar me entristecendo por isso, eu não vou ficar aborrecido por isso. Eu só fiz uma pergunta pra ela. Beleza, eu consigo mudar isso? Consegue. Então, beleza. E fui sentar no meu lugar e eu fui buscar mudar. E graças a essa prova, que eu desbloqueei uma coisa dentro de mim em relação à liderança, eu vi que eu tinha que eu me tornei líder ali. E eu vi meu potencial de liderança ali. Porque nós fomos o segundo grupo a fazer a prova. O primeiro já tinha feito. E quando saiu o resultado da prova, o meu time ficou o dobro do tempo fazendo a prova do que o time anterior. Então a gente venceu por conta disso. E o que Persistência. Isso. E onde eu quero chegar nisso? Você passando por muito tempo em relação às empresas, depois a gente vai dar uma aprofundada nisso. Você que passou bastante tempo nas empresas, você que lidou com bastante líderes, você é mentora de líderes. Onde que você vê hoje, duas coisas, a primeira delas, onde você vê hoje que tá a maior barreira nas pessoas pra se tornarem líderes? Por que elas não se enxergam assim como eu não me enxergava líder? Eu trouxe até alguns livros aqui para mostrar para o público e vou trazer, vou responder aqui já falando desse livro aqui, Gestão de Alta Performance. Se você quer ser um líder, precisa estudar, precisa se desenvolver, né? Precisa aprender. E aqui ele dá tantos... ele fala na prática como que ele fazia quando ele era CEO da Intel para desenvolver pessoas. Beleza. Então, muitas pessoas, elas se tornam, por exemplo, em vendas. É comum o melhor vendedor ser promovido para gestor. Mas ele não desenvolveu as características para um gestor. Ele tinha uma boa característica como vendedor. E aí, quando ele vira um coordenador, um diretor, um gerente comercial, ele não aprendeu as técnicas. Né? Vender é características, essas que eu falei, né, que a gente aprende, vai lá desde criança, são as características, as técnicas, que você precisa estudar, e a gestão da emoção. Comportamento. São essas três, né, que fazem as vendas. Então, muitas pessoas acham que não sabem ser líderes porque ele ainda não aprendeu as técnicas. Foi o que aconteceu com você. Você, com 13 anos, falou, poxa, eu não sou, porque você não tinha desenvolvido as técnicas. Hoje você estuda, eu sei que você é você é sábio, por quê? Porque você é um aprendiz. Para mim, eu assistindo vários podcasts seus, eu identifiquei que a sua sabedoria está nessa sua capacidade de aprender. Muito obrigado. E esse livro fala sobre isso. Então, se você é gestor, aconteceu muito recentemente, uma cliente minha, dona de empresa, empresária de 15 anos de empresa, mas ela tinha medo de dar feedback. Na hora que precisava falar com um funcionário de alguma coisa que ele fez errado, ela gaguejava. Sabe quando você vai falar engole, assim, a palavra não sai? Não consegue falar. Então, é uma excelente empresária, mas não sabia dar feedback. Então, tudo se aprende. Então, o que a gente fez? Técnicas, olha, vou te ensinar então qual é a forma de fazer feedback. E esse livro ensina uma coisa excelente que muitos gestores não fazem. Rituais. Ritual. Você é um gestor comercial. Você pode fazer um ritual da gestão ágil, né? Logo cedo, pega a sua equipe, nada de ficar lá sentado com um fone no ouvido, põe todo mundo ali em volta do gestor. Sabe quando Jesus ficava e o discípulo em volta? Exatamente isso. Fica lá no centro, coloca a sua equipe em volta e faz 3 perguntas. Como é que foi o dia de ontem? Vendeu, não vendeu, problemas, dificuldades ali. Você está dando o feedback e recebendo do time. Próxima pergunta. O que tem de desafios para hoje? E aí o seu time vai falar, olha, tem tal cliente difícil para fechar, um contrato que eu mandei e está parado. Então, o que teve de ontem, bom, ruim? Quais são os desafios para hoje? E
em que eu posso te ajudar? O gerente não faz essa pergunta. Se ele fizer essa pergunta todo dia, alguém da equipe vai pedir a ajuda dele. E Isso aí é trabalho em equipe. Exatamente, então E é isso é a isso. função de um líder. Isso é a Não é função do sobre líder. gritar, não é sobre Nada só disso. ficar delegando, não. É Não. ajudar, é o trabalho em equipe, é equilibrar, é colocar Engajar. todo mundo na mesma mentalidade, na mesma vontade de vencer, Isso. no mesmo pensamento. Perfeito. Então, para mim, gestão é você conseguir se comunicar bem com os seus liderados. Para alcançar isso que você falou, o pensamento em uníssono, né? Uma mentalidade ali compartilhada. Porque tem uma outra coisa, viu, o Pietro? Um gestor de vendas, ele vai dizer, vendas é o departamento mais importante da empresa. O gestor do financeiro ou da logística vai falar que a área deles é a mais importante. E na empresa, a gente tem que aprender a trabalhar com uma visão do todo. Então, eu escrevo muito no meu LinkedIn sobre isso. O que é uma boa gestão? É aquela gestão que tem uma visão estratégica e sistêmica. Ver o conjunto. Então, quando você fala levar as pessoas a trabalhar em conjunto, todo mundo com a mesma mentalidade, faz parte dessa visão sistêmica. Não olhar só o seu departamento. Beleza. Entendi. Outra pergunta que eu queria te fazer, Maísa, é sobre ainda a questão da liderança. Porque a gente entende que a liderança é uma das coisas principais pra gente conseguir vender, pra gente conseguir se comunicar. E você, por ter lidado bastante com os líderes, acho que você vai passar uma ótima visão pra galera. Quais são os 3 passos pra eu me tornar um ótimo líder? Eu vou falar antes ainda um pouquinho. Qual é o passo para você se treinar como líder? Pode ser também. E aí eu chego na próxima. Conheça-te a ti mesmo, né? A máxima, né? Então, você precisa saber quais características que você tem que são próprias para a liderança, tá? Então, eu já trouxe um outro livro aqui, por exemplo. Deixa eu ver se aqui, olha, vamos lá, esse aqui. 16 tipos de personalidades, e olha que bacana. E os seus dons específicos. Cada personalidade tem alguns dons. Então, se você não conhece os dons, as características para liderança e não corre atrás para desenvolver, você não vai ser um bom líder. Então, primeiro passo é se conhecer, para saber no que você já é bom, e conhecer o que você ainda não é bom, para você desenvolver e você se colocar nessa posição que você tem, que é a posição do aprendiz, porque aí você consegue se comunicar com tanto com a área operacional quanto com a área estratégica. Então, o passo a passo é se conhecer, aprender aquilo que lhe falta e aprender a se comunicar. Tá. A comunicação interna, Pietro, é um dos grandes desafios das empresas. Aí a empresa é boa, o líder não sabe se comunicar e a pessoa sai por causa do líder, não por causa da empresa. Então, eu acho que esses são os 3 passos mais importantes. Concordo muito com você. Principalmente sobre a parte da comunicação. Se você não sabe se comunicar, você não sabe vender. Se você não sabe se comunicar, você não sabe se posicionar. Se você não sabe se comunicar, você não sabe ser líder. E, consequentemente, você não sabe lidar com pessoas. Seja ela um cliente ou alguém do seu time. E eu acho essa parte da comunicação muito importante, até porque eu já ouvi uma frase, eu achei muito louco quando eu parei pra pensar nisso, que é: a gente faz a escola completa, o maternal, o segundo fundamental, o primeiro fundamental, o ensino médio, tem gente que faz faculdade, graduação, pós-graduação, faz doutorado e sai travado na comunicação. Não consegue fazer network, não consegue fazer nada. Não sabe se vender. É um grande profissional, é uma pessoa que entende muito. Isso já acontece direto no mercado. Uma galera fala bastante sobre isso. Pô, você é um profissional muito fera, você sabe muita coisa, você é muito brabo, na hora de fazer o seu você faz muito bem, só que você não consegue vender. Por quê? Porque um cara que não tem o tanto de conhecimento que você tem, o tanto de bagagem que você tem,
tem uma coragem maior que a sua e consegue se comunicar melhor que você. E você falou uma palavra que eu acho excelente, que é a coragem. A comunicação se aprende? Aprende. Eu já fiz várias edições de aula de oratória e tem gente que tem realmente dificuldade até para abrir a boca ali, ela fala entre os dentes. Fala pra dentro. Fala pra dentro. Pô, como é que uma pessoa dessa vai aprender? Vai aprender, mas ela tem que ter a coragem de começar. Ela tem que insistir, né, de que ela tem aquela deficiência. Então, o que faz uma pessoa... Então, se tiver no nível lá, para eu ser um bom comunicador, meu nível é 10. Se eu ainda estou no 2, o que faz a pessoa conseguir chegar próximo de 10, talvez no 8, é a coragem de continuar tentando e aprendendo e praticando. É o hábito. Com então, a Brené Brown, todo mundo fala, ela escreveu sobre as nossas vulnerabilidades. Só que mais que isso, ela escreve, você tem vulnerabilidades e tem que saber quais são. Mas você tem que ter a coragem de tomar a atitude para resolver aquela vulnerabilidade. E aí ela termina falando assim, se você tem a coragem de vencer os medos, você aprende a amar as pessoas. Eu acho tão fascinante isso, né? Uma pessoa que fala de vulnerabilidade termina falando que a coragem leva a gente a aprender a amar. Não é lindo isso? Com certeza. Então, essa capacidade de comunicar tem a ver com a sua capacidade de amar e a sua capacidade de amar o outro e se amar. Principalmente se amar. Porque se eu me amo, eu quero chegar no nível necessário para minha profissão, para educar meus filhos, para ser melhor na sociedade. Então, assim, essa palavra coragem, e coragem é essencial para quem trabalha com a área de vendas. É total. Porque sem a coragem, como você falou aí, a gente não consegue continuar se desenvolvendo, a gente fica estagnado. Voltando pra sua história, Maísa. Depois que você passou por essa fase da venda na rua, com 18 anos você começou a vender enciclopédias? Antes disso, tem uma coisa curiosa que foi eu trabalhar na feira. Na feira livre, vendendo alface, tomate, verduras. Eu tenho muitas recordações dessa época e assim foi muito agradável. Nada de vitimismo, nada disso. Foi muito agradável trabalhar na feira. Porque olha o que eu aprendi na feira. E é uma coisa que está neste livro aqui. Você já leu O Maior Vendedor do Mundo? Gente, não, mas eu conheço bem esse livro, né? A galera fala bastante desse livro. Leiam este livro, O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Ele fala primeiro da coragem, porque ele recebeu uma missão de vender um manto e ele não era vendedor, então ele teve que ter essa coragem que você citou agora há pouco. E aí esse livro ele coloca alguns pergaminhos. Esses pergaminhos é o passo a passo que você acabou de perguntar. Cada pergaminho é um passo para ensinar você a aprender a ser o maior vendedor. Não só um vendedor mediano, o maior vendedor. E um dos pergaminhos é ensinar a sorrir. Vendedor que não sabe sorrir, não vende. Um negócio legal desse livro do Maior Vendedor do Mundo, que você tá me contando, é que ele tem uma premissa parecida até com o que o Segredos da Mente Milionária faz. Ele ensina reprogramação mental de como lidar com o dinheiro para você crescer, para prosperar, seja vendendo, seja lidando com o seu dinheiro, seja tendo gestão do seu dinheiro, empreendedor, empresário. Então, é você reprogramar a sua mente, reprogramar seus hábitos, reprogramar o significado que você dá para as coisas ao seu redor para prosperar e saber mexer com dinheiro. Exatamente. Isso é fantástico. Esse livro é fantástico, é pequenininho, mas é um livro muito bom. E aí você falou da minha experiência. Então, na feira, o que eu aprendi? Que quanto mais eu sorria, mais verdura eu vendia. Né? Então, vendedor. Se você é um gestor, olha para o seu vendedor, ele está com aquela cara de bolacha, ele não vai vender. Né? Então, você precisa estar motivado, como você começou aqui o podcast, né? Com uma energia altíssima. Então, o que vende é a energia. Então, você, gestor, precisa conseguir fazer com que o seu
quem trabalha com você em vendas, né, os seus liderados, tenham essa energia e essa alegria para vender com satisfação, com alegria. Com certeza. Acho que essa questão da energia, essa questão da energia, pra mim, ela não é só na venda, é em todo lugar. Hoje, aí na internet, a gente precisa bastante dessa questão da energia, precisa bastante da questão de transparecer pro outro que a gente tá sentindo, transmitir emoção, né? Em palestras, em comunicação em geral. Mas muita gente acaba confundindo de transparecer, né? Energia em gritar. Ou ser muito espalhafatoso. Eu falo isso pra galera que treina junto comigo na questão da edição de vídeo, pros meus alunos. Eu falo pra eles, né? Pessoal, a questão da energia não é você sair gritando no seu vídeo. Não é você sair estando com a cara mais feliz do mundo, não. Se o seu vídeo ou a sua mensagem, ela tem um intuito de fazer a pessoa se sentir triste junto com você por uma atitude que você passou, por uma ação que acabou acontecendo que não foi tão boa, essa é a energia que você tem que transparecer. É fazer o outro sentir o que você sentiu ou o que você tá sentindo. Autêntico. Isso. As vendas é a mesma coisa, só que ninguém vai querer fazer o outro ficar triste. Mas existem fases da venda onde você tem que transparecer uma energia diferente pro seu possível cliente sentir coisas diferentes e no final acabar comprando de você. E adaptar a cada público, né? E essa experiência de enciclopédia, porque assim, eu falei, meu pai, né, ele estava impossibilitado de trabalhar, e aí veio a anistia, começo de 90, e aí ele voltou a ter salário, voltou a usar farda e tal, e eu fui estudar em escola pública, paga, escola particular. Aí estudei contabilidade, né, adoro analisar um balanço, um DRE. Você estava nessa época mais ou menos da enciclopédia, com mais ou menos 8 anos ali? Foi 2 anos depois, então, porque olha o que aconteceu. Eu fiz a contabilidade, entrei na minha escola de processamento de dados, pago, porque meu pai já teve a visão de que era a profissão do futuro. Na sala de aula não tinha nem computador. Era um curso de processamento de dados, década de 90, mas nem tinha, estava começando, era incipiente. E depois eu trabalhei na TOTUS, implantando sistema há mais de 10 anos. Uau. Então foi ótimo. Aí meu pai me colocou para estudar teatro, porque achava que eu tinha uma desenvoltura. E 2 anos depois ele morreu. Então, tudo aquilo que eu já tinha começado de novo, acabou tudo. A minha sorte é que eu tinha gente que me ajudou a pagar, amigos da igreja que me ajudaram a pagar os estudos, e eu terminei. Aí, quando eu terminei o colégio, eu era muito curiosa, fui procurar emprego, aí no anúncio estava escrito assim, vaga para vendedora, oportunidades de viagem. Cara, eu nunca tinha saído do bairro ali, na Zona Leste, eu vivia, né, oportunidade de viagem, vendedora, vender eu sabia fazer. E viajar, eu queria viajar. Fui pra lá, fiz entrevista e no dia seguinte eu tava no Rio de Janeiro já. Aí fiquei Rio, Bahia, Distrito Federal, Goiás, foi demais, eu sugava tudo. E isso que você falou de energia, tinha cliente que eu entrava, que era assim, às vezes vovozinha, às vezes não sabia nem ler direito, e eu tinha que envolver aquele cliente para comprar um livro, ele nem sabia ler. Tinha menina que estava grávida, e eu convencia ela a comprar um livro para quando o filho estivesse na escola. Então eu tinha umas táticas, umas técnicas de vendas. E para você foi fácil pensar nisso? Muito fácil. Hoje eu percebo, na época era natural, né? A gente tinha que entrar com a mercadoria e tinha uma regra. Política comercial era essa. Você batia palma, entrava na casa com aquela caixa cheia decorava páginas e páginas do que estava lá dentro, porque você precisava explicar o que estava lá dentro, né? Mostrar que aquilo era fantástico. Então a gente decorava muitas páginas, muitas histórias, coisas que estavam lá, personagens. E só podia sair daquela casa depois que conseguisse os cheques. Tinha que vender. Não podia sair com a caixa de volta. Podia ser a hora que fosse. E isso era a mesma coisa lá em casa. Criança, quando a gente saía para vender, né? Meu pai entregava mercadoria. Qual era a regra, a política comercial? Quem não vender tudo não janta. Cara, eu não ia dormir com fome. Eu vendia. Então, isso aconteceu também com essa questão da enciclopédia. Você tinha que vender. Então, às vezes, se todo mundo vendeu e tinha alguém numa casa,
a equipe toda tinha que esperar até a última venda e podia anoitecer. Então, isso aprendi muito sobre determinação, sobre resistência. Resiliência. Muito, muito. Então, essa foi uma experiência muito bacana. E aí, depois eu saí, aí já entrei em empresa, já fui trabalhar em imobiliária. Cresceu aí eu bastante. já entrei no mundo das empresas como empregada. Você contou um negócio que eu achei muito interessante, sobre o cartaz lá, né, que tava procurando vaga para vendedor. Um negócio que hoje, infelizmente, acaba acontecendo é que tem muita gente que tem preconceito com essa palavra vendedor. Tem. Não, eu vendo... Você vende o quê? Eu vendo coisa, eu sou vendedor, sou vendedor. Uhum. Você acha que... E com certeza, se hoje em dia esse panfleto ainda estivesse lá, muita gente, mesmo sabendo vender, não ia entrar porque tem preconceito de... Nossa, eu só sou um vendedor, eu só sei vender. Sendo que a galera não abriu os olhos, ainda não tirou a venda dos olhos pra ver o quão importante a área das vendas é. Eu conheço gente que... pessoas perguntam pra essa galera, né? Pô, se você só pudesse me dar um conselho, o que você me daria? Estuda a venda. Só estuda a venda. Exatamente. Isso vai mudar o seu jogo. Sim. Então, por que você acha que hoje tanta gente assim tem tanto bloqueio, tem tanto preconceito com os vendedores? Ou com a área da venda em geral? Porque muitas pessoas estão vendendo sem ter estudado vendas, e aí vende errado. Você chega Ou uma má experiência com o vendedor, né? Uma experiência, então você chega numa loja, ou o vendedor tá lá no fundo, lá no cantinho, lá no WhatsApp, lá trocando mensagem com alguém, você olha, quer fazer um contato visual com o vendedor, falar com o vendedor, e ele nem tá ocupado lá, já presenciei isso. Ele já te barrou pelo corpo. Não te atendeu bem. Tem vendedor que, se você entrar na loja, ele olha você dos pés à cabeça para achar se você tem dinheiro para comprar. Se ele achar que você não tem, ele já não te trata mal. Ou tem aquele vendedor que fica querendo te empurrar mercadoria e tal. Então, a gente tem experiências ruins, porque muitos empresários não treinam a equipe comercial, não ensinam técnicas de vendas, contrata a pessoa para vendedor e fala, ó, quer o produto, dá um diazinho de treinamento e fala, vende aí. Aí a pessoa não vai saber vender. Então, a experiência é ruim. Né? Não é só sobre vender. Esse que você falou da experiência, tem uma pesquisa da Harvard Review que 34 pessoas, olha, 1/3 das pessoas, elas dão mais importância à experiência de vendas do que ao produto. Com Até certeza. Ela compra alguma coisa que ela não precisa, por causa do jeito que o vendedor fez. Total. Eu já vi muita gente fazendo isso, eu acho isso muito incrível. Um vendedor que coloca uma experiência ou a forma de vender mágica em um lápis. A pessoa compra com muito gosto. Tipo, eu comprei o melhor lápis do mundo. Eu comprei o melhor livro do mundo. E a galera costuma fazer bastante isso com um produto mais caro. Porque quanto mais caro, mais difícil de vender, né? Então, assim, colocou uma experiência muito forte, colocou uma técnica de venda muito forte pra pessoa vender, paga sorrindo, o quanto for. Isso. Então, porque não é só sobre vender. As pessoas, às vezes, acabam se prendendo muito na técnica e acaba excluindo o lado humano, a pessoa. Porque é tudo sobre pessoas, é conexão verdadeira ali. Não é só sobre vender, não é só sobre metas, mas é sobre estar aqui. Isso. Então, quanto mais você tem uma conexão forte com o teu cliente ali, mais fácil você consegue vender. Aí eu vou trazer um contraponto. Você falou agora de vendas mais difíceis, né? A tal da venda complexa. Muita gente estuda o SPIN, né? Spin Selling, do Neil Heckman. Eu acho essa técnica fantástica. Para você fazer vendas complexas. E aí te ensina todo o método. Mas aí tem um outro livro que eu trouxe aqui. O prefácio é do Neil Heckman. E aí ele fala, se eu entrevistei 600 pessoas, 1000 pessoas para escrever a minha pesquisa e todo mundo usa para fazer venda complexa, esses autores entrevistaram 6.000. A venda é desafiadora. E aí o que eles falam aqui? Ele fala das características dos vendedores. O vendedor, é bem interessante aqui. O vendedor que mais vende, olha as características que eles colocam para alto desempenho de vendedor. Tem o vendedor, que é o construtor de relacionamentos.
o solucionador reativo de problemas, o vendedor empenhado. Ah, se eu suei, visitei todo mundo, né? Então é o empenhado, o lobo solitário e o desafiador. E aí ele prova aqui, nessas pesquisas, que quem mais vende não é o construtor de relacionamentos. Não. Eu achei fantástico aqui a venda desafiadora. Quem vende mais não é o cara da relação, é o cara que desafia. É o vendedor desafiador. E ele até mostra exemplos. Que desafia o outro. Ele mostra exemplo, assim, se você tem uma pessoa que ela vende, você fala, eu gosto muito de você, mas olha, você vai entender, eu não vou conseguir comprar de você porque eu sou concorrente e tenho um preço melhor. Ele até fala para você que não vai. Você me desculpe, mas eu não vou comprar de você dessa vez. E você não fala nada, porque vocês são amigos, vocês têm essa relação. Uhum. E esse vendedor é o segundo que vende. O que vende mais é o que desafia o cliente a pensar. Então, ele não só... O Spincelli faz bastante isso. Isso, então, por isso que o Neil Hackman, ele mesmo recomenda esse livro. Você desafia, você faz perguntas para que o próprio Você cliente trabalha compra, com o que já tem na mente do cliente. Para você não vender algo que ele não precisa. Aí a experiência ruim que você falou, por que o pessoal taxa ruim a profissão de vendas? Porque muito vendedor vende aquilo que não é o que o cliente precisa. Eu implantei sistema há muitos anos. Então vende um sistema miraculoso e o cliente vai usar 10% daquilo. Mas ele vende para bater meta. Então... vender o que eles querem e entregar o que eles precisam. A experiência ela é extremamente importante em vendas. E experiência, às vezes, não é considerada. Assim, vendas. Você fala vendedor. Cara, mas antes do vendedor, tem outros aqui, né? Então, você tem, antes da venda, você tem o marketing gerando lead. Uhum. Você tem tráfego pago para atrair também, né? Isso, fazendo todo o tráfego pago, criando o branding, fazendo a captação Design. de leads. Né? Então tem marketing, tem um BDR, depois tem um SDR, que é o quem qualifica para saber se o cliente é o ICP, se é o cliente ideal. Né? O ICP, o cliente ideal, é aquele que ele precisa de seu produto, ele está no momento de compra e ele tem condições de pagar. Uhum. Você não vai descobrir isso só lá no final. Então, aí você tem o SDR dentro da área de vendas. Aí esse SDR, ele agenda reuniões para o vendedor. Olha quanta coisa que tem antes do vendedor. Aí se a empresa contrata um vendedor e não dá todo esse suporte anterior, Pedro, como que o cara vai vender? Ele tem que fazer tudo, ele tem que fazer tudo sozinho. E ainda tem, aí você falou de experiência, um outro agravante. O que é melhor nas vendas? Então, esse vendedor, quando você fala de relacionamento, esse vendedor, ele vai trabalhar o relacionamento. Então, você pega um CRM, né? E pasme, tem empresas que ainda hoje não tem CRM. Aí eu implanto CRM, implanto ERP, começa às vezes do básico. Caramba. Tem empresas que não faz o básico. E aí ele, né, pega o vendedor, e o vendedor, como ele vai continuar um relacionamento, como ele manda um e-mail hoje, pós-venda. Passou por todas essas fases, fez uma venda excelente, aí o cliente precisa falar com uma pessoa, a partir do momento em que ele já é cliente, ele nem mais fala com o vendedor. Né? Toque 1 para reclamações, escolha 2 para dúvidas. Começa a falar com o robô. Não tem mais vendedor. Aí o seu pós-venda é um monte de opções ali, né? Um chatbot que ainda, tem muito chatbot que ainda não está funcionando como a gente gostaria. E a pessoa passa por todo esse processo, o marketing, um trabalho para trazer esse lead, o vendedor para vender. E aí depois, quando chega no pós-venda, que é a hora que você comprou um livro, é a hora que o livro chega na sua casa. É a hora que você vai fazer o contato com o produto. Uhum. Você não tem mais experiência, você não tem mais quem te atenda. Aí você fica lá... Você fica frustrado. Frustrado. Então, a experiência pode ser muito boa em vendas.
Aí fala, ai, não gostei de comprar nessa empresa. Aí que vem o relacionamento. Aí deveria haver um relacionamento. Então, isso que você falou de humanização, né? Tem até chat aí que falando, chat humanizado. O vendedor, antes que ele fazia, ele saia com a pastinha, o produto lá na pastinha, o panfleto, né, da sua empresa dentro da pastinha, amostra grátis, brindes, batia na porta do comprador, tirava o pedido e ele fazia isso toda semana no mesmo cliente, que era esse relacionamento que você fala. Hoje, como é que a gente faz isso? Então a gente Muito mais fácil. A gente substituiu o humano por um atendimento robotizado e agora quer transformar o atendimento robô em um atendimento humanizado. Olha... Ou híbrido. Cara, transforma algo que é o robô em humano. Então, assim, isso tudo tem que se pensar, né? O empresário, o empreendedor precisa pensar nesses modelos de vendas que estão presentes aí no mercado. Qual é a melhor forma de você vender, né? O seu cliente, ele compra no digital ou o seu cliente compra na loja? Onde está o seu cliente, né? Onde está o seu cliente? Qual a experiência que ele tem para vender? Então, tem que pensar do marketing para o BDR, para o SDR, para o vendedor, para o pós-venda e a experiência do cliente. Todo esse processo precisa ser pensado. Então, a gestão de vendas, lembra que eu falei que é sistêmico? Sim. Não é, então, só o meu vendedor. Eu não posso depender do vendedor. A área de vendas é uma área de vendas. Não é uma área de vendedores. Né? Maísa, mais uma coisa que eu queria falar com você, que você também falou bastante aqui no podcast, é sobre network. E você escreveu um livro falando sobre essa questão do network, a venda juntos, tudo. Então, eu queria te perguntar, o quanto que o network te influenciou pra estar onde você tá hoje? Sabendo o que você sabe hoje. E o quanto o network consegue impactar na vida de outras pessoas. Eu ouvi uns podcasts de você que você falou de ambiência. Isso foi uma das coisas que mais mudou a minha vida. Network, para mim, tem muito a ver com a ambiência. Nesse percurso que eu te contei, a minha ambiência veio igual você, aos 12 anos. Né? Aos 12 anos, você foi trabalhar e foi editar vídeos. Comecei a empreender. Jesus, aos 12 anos, foi falar com os sábios no templo. Ele foi aprender. E, aos 12 anos, por acaso, o meu pai passou na porta de uma igreja chamada Ciência Cristã e levou os filhos para a escola dominical, 6 filhos, ninguém ficou, só eu. Por quê? Eu aprendi network fazer lá. Por quê? Muito pobre. Né? Eu tinha, então, 12. Eu não tinha nem roupa para vestir, aquele óculos fundo de garrafa, dentes podres, porque naquela época, no Brasil, a gente tinha muitas deficiências que já superamos. E quando eu cheguei lá, aquelas pessoas, elas andavam de carro, eu andava ou de ônibus ou a pé. Então, eu achava que todo mundo era muito rico. E aí eu comecei a querer aquela riqueza, né? As pessoas viam que eu vinha muito longe, né, lá da Zona Leste, para a igreja, eu ia chegar em casa tarde. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a me convidar para almoçar com eles, para ir à casa deles. Pra estar junto. Eu lembro o dia que eu entrei pela primeira vez no apartamento. Era desse tamanhinho, mas era... Pra você era outro mundo. Era a ambiência, era totalmente diferente do que eu estava acostumada. Então, hoje eu vejo que eles não são ricos, né? São como eu. Mas eles foram me mostrando... Olha, você sair de uma situação que você não sabe usar um talher e você ir comer filé mignon num restaurante de toalha de pano branco com guardanapinho aqui na cintura, essa mudança. E aí eu fui fazendo networking. Por quê? Eu queria, cada domingo, ser convidada por mais pessoas. Então, foi muito rápido de eu conhecer todo mundo, de fazer amizade com eles. E aí eu saía com um para festa, eu ia jantar com outro, eu ia em shopping center. Então, eu ia trocando o meu modelo mental para um modelo de prosperidade, de que aquilo era possível, aos 12 anos. E aí isso foi passando pela minha vida toda, eu tô lá até hoje. Minha filha foi criada nessa escola dominical. E então eu aprendi o amor de Deus através do amor dessas pessoas.
E hoje eu escrevo aqui no capítulo do meu livro, acho que eu começo falando sobre isso. Networking é amar o próximo. Você não conhece gente nova, você não faz uma conexão por interesse de prosperidade. Se essa for o seu foco, não é networking, é outra coisa. É interesse. A gente se conecta com as pessoas porque a gente tem essa energia do amor, É verdadeiro, assim, né? é verdadeiro. É o amor. Então, assim, network pra mim é amar o próximo. Então, nessa igreja eu aprendi a fazer network, eu aprendi a conhecer Deus. Tenho Deus como pilar, né, na minha vida. Amém. E então eu escrevo sobre networking e sempre falando que conhecer pessoas é um ato de amor. Então, assim, tô até feliz de conhecer você, tá? E já está no meu coração. Muito obrigado, pelo seu olhar iluminado. Amém, muito obrigado. E com isso, a gente finaliza nosso podcast. Finalizamos muito bem. Muito obrigado, Maísa, por ter falado aqui sobre a sua história, por ter falado aqui sobre seu legado, seus livros, seu aprendizado, por ter mandado várias chaves poderosas sobre vendas, sobre network, sobre comunicação, sobre liderança. E para finalizar com chave de ouro, manda uma mensagem pro pessoal que tá nos assistindo aí em casa. Se você é empreendedor, empresária, empresário, aprenda tudo o que você acha que o seu funcionário não sabe. Você precisa aprender primeiro. Então, se desenvolva, se conheça as suas deficiências e, para ser gestor, você precisa saber se comunicar. Comunicar com os executivos, com a diretoria, comunicar também com a base, com o pessoal da operação. O segredo de um bom gestor, de um bom gerente comercial é se conhecer, melhorar as suas deficiências e treinar os seus funcionários. Sem treinamento de controle das emoções, sem treinamento de técnicas de vendas, você não vai ser um bom gestor e você vai perder o seu vendedor. Uau! Muito obrigado, Maísa. Obrigado a você também que está assistindo a gente até aqui. Não esquece, vem aqui embaixo, comenta aqui o que você achou desse podcast, qual foi o ponto mais alto que você aprendeu aqui. Também comenta aqui quais outras pessoas que você quer que eu chame para vir para cá, pro Storytelling TV. Vem aqui também, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos episódios. Compartilha esse episódio aqui, se você ainda não compartilhou, com no mínimo 5 pessoas para entender esse conteúdo pesado que a Maísa trouxe aqui. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo episódio. Tamo junto!